Já estamos entrando no ar aí, mas ainda não está aparecendo no Facebook. Daqui a um pouquinho, como vocês quem está acostumado a seguir a nossa página, já sabe que demora um pouquinho para que a gente chegue no Facebook. Então, vamos lá, que está entrando, estamos no Facebook, estamos ao vivo aí com o Diego Chalamai. Deixa eu ver aqui. Olá, pessoal. Boa noite. Estamos iniciando mais um programa, O Ponto da Política. Eu sou Chicão Somavila, editor deste programa, que é realizado da cidade de Pinhais, no estado do Paraná, que vai para o Brasil e para o mundo. Hoje, quinta-feira, dia 19 de março de 2020. São exatamente 19 horas e 42 minutos. Nós tivemos um problema, tanto o Diego quanto eu, para conectar, né, para fazer a conexão legal aí. Então, essas coisas acontecem, programa ao vivo é dessa forma mesmo. Na conexão de hoje, estamos atendendo uma solicitação de participação no programa de Diego Chalamai, esse que vocês estão vendo aí. Ele é pinhaiense e atua na área de saúde como biomédico e terapeuta alternativo, né? Além de várias especializações e participações na área da saúde, como, por exemplo, na gestão ambiental, entre outros. Na área de negócio, possui cursos como empreendedorismo e gestão empreendedora. Falaremos sobre o assunto que abala o mundo inteiro, o coronavírus, ou também, claro, a doença Covid-19, né? Suas implicações, incluindo também os profissionais da saúde, e também falaremos da política local. Diego Chalamai, seja bem-vindo ao programa. Tudo bem com você, meu amigo? Olá, Chicão, boa noite a todos os telespectadores, teleouvintes que estão nos acompanhando aí pelos canais de transmissão, e boa noite para todos. Legal, ótimo. Eu sempre faço um comentário inicial, né, em muitas das lives, e hoje achei muito interessante um problema esse problema um problema diplomático aí que está acontecendo no Brasil, infelizmente. Eduardo Bolsonaro, em rede social no Twitter, culpou a China pela pandemia da Covid-19. A embaixada chinesa no Brasil reagiu da mesma forma, né, pela mesma via, perdão. E o deputado ele acompanha os passos, né, do pai, presidente da República, ou seja, procura confusão a toda hora, essa é a minha opinião. Ele diz que a China tem culpa, né, o Marcelo Marcelino, professor aí, que era para entrevistar ontem, mas deu problema na conexão, vou entrevistar ele sexta-feira. Então, estava dizendo, o Eduardo disse que a China tem culpa pela disseminação da doença. Sugeriu, inclusive, em seu Twitter, que o Estado chinês teria escondido algo grave, comparando com o caso de Chernobyl, aquele vazamento que deu na usina nuclear em 1986, que morreram centenas de pessoas, outros tiveram que fazer tratamento em Cuba, por sinal, na época. Maria Helena Somavila também entrou aí. E na noite ainda de ontem, ainda na quarta-feira, a embaixada da China deu o troco ao deputado Eduardo Bolsonaro, dizendo que ele havia proferido palavras, e eu copiei aqui, ó, extremamente irresponsáveis. O embaixador afirmou as declarações do congressista soam como familiares, se referindo aos Estados Unidos, né? Pois seriam uma imitação dos seus queridos amigos, que é os americanos, completando que Eduardo havia contraído vírus mental. Olha onde chegou o nível, né? Ao retornar de Miami, e que está infectando a amizade entre os nossos povos, disse o embaixador, a embaixada em seu Twitter. Eu digo, a China, todos nós sabemos, a China é o principal parceiro comercial do Brasil. E a briga provocada pelo filho do Bolsonaro, o deputado filho do Bolsonaro, incomodou, evidentemente, e com toda a razão, o setor agropecuário, que já se manifestou dizendo que as declarações tresloucadas, não usaram a palavra treslocada, mas o setor produtivo, enfim,
diz que as declarações de Eduardo Bolsonaro não representam a categoria. Com toda razão, evidentemente, estragam uma declaração dessa, cria um problema diplomático, e se a China resolve não comprar mais nada do Brasil e comprar produtos de outros países aí, todo mundo produz alguma coisa, né? E também o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, que é do DEM, e que eu até me congratulo com ele aqui na minha pequenez e longe do poder maior aí, né? Em nome da Câmara dos Deputados, disse Maia, ele pediu desculpas à China e ao embaixador Wang Mingyang pelas palavras irrefletidas do deputado Eduardo Bolsonaro. Eu termino aqui esse curto comentário, que temos a Diego, dizendo que o rolo está feito. Vamos ver as consequências dessa desastrada declaração do deputado filho do presidente da República. É um problema danado. Em vez de ciscar para dentro, cisca para fora. É isso aí. Diego Chalamay. Então, vamos iniciar aí se você quiser fazer algum comentário a respeito disso, senão nós passamos já para as perguntas. Vamos passar para as perguntas, então. Ok? Diego, perfeito, Chicão. Legal. Diego, deixa eu ver aqui como é que está o Maria Helena, Marco Pedroso, deixa eu ver quem mais está aqui. Maria Helena, Evandro Pereira de Oliveira, Valdinei Ricardo Lima, que está lá nos Estados Unidos, que eu entrevistei ele essa semana. Guilherme Chalping Santos, o advogado Guilherme Chalping Santos, aqui de Pinhais, que também já tive o prazer de recebê-lo aqui nesse programa. André Marcondes, Marcelo Marcelino e Marcos Pedroso. Aqui, Viviane Silveira, Vivi. É Vivi, né? É isso mesmo, né, Viviane? A Vivi. Boa noite, meus caros. Boa noite para você. Guilherme Chalping Santos, boa noite. Um grande abraço a vocês. Estou acompanhando o programa e muito atento a essa questão dessa Covid-19. Legal, muito interessante. Está aqui uma pessoa competente e da área para responder as dúvidas também que a gente tenha. Tem pessoas, Diego, que às vezes falam, a gente vê nas redes sociais uma postagem, pô, não aguento mais falar no coronavírus, etc. e tudo, mas é um assunto muito importante, não é verdade, Diego? Chicão, exatamente, é um problema comunitário, é um problema social, onde envolve, né, a ajuda de todos nós que somos brasileiros, de todos nós que estamos no meio da sociedade, e a gente encontra esse tipo de comentário o tempo todo, não é só nas redes sociais, como nas ruas também, em todos os lugares onde a gente está, a gente escuta as mesmas indagações de gente que não aguenta mais. E realmente é um problema, né, Chicão? Se não fosse um problema... Sim, não se cuida e não ajuda. Então, se realmente não fosse um problema comunitário, um problema de saúde pública, nós não estaríamos divulgando tanto como estamos. Legal. Diego, você que atua como biomédico e terapeuta alternativo, com certeza muitas pessoas têm conhecimento do que se trata, outras não, certo? Então, eu peço para você falar um pouco sobre esta profissão, sobre esta sua qualidade aí, né? Enfim, a profissão que você exerce. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Perfeito, Chicão. Então, o biomédico, né, ele é um profissional da área da saúde, assim como médico, farmacêutico, enfermeiro. O nosso carro-chefe é análises clínicas, então nós aqui no Paraná e em alguns outros estados saímos habilitados em análises clínicas, que é o trabalho de toda a parte laboratorial. Então, investigação de doenças, investigação de questões de saúde, como essa virulência, entre outras atuações da biomedicina. Então, o nosso carro-chefe é análise clínica, embora nós temos aí 34 áreas de atuação, que vem desde a biologia molecular até a perícia criminal, a virologia, a parasitologia, dentre outras opções de atuação. Então, assim, é uma área bem extensa, é um curso novo, é um curso que tem aí pouco mais de 10, 15 anos, embora antes era Ciências da Saúde ou Ciências da Vida,
e teve o seu nome alterado para biomedicina. Então, estamos, muitas vezes, dentro do laboratório fazendo investigação, além de sermos também cientistas da saúde. Ah, legal. Você faz pesquisas também? Também, isso, Estilo o biomédico. um virologista, tipo assim? Perfeito, isso mesmo, Chicão. Então, o biomédico, ele também é especialista na área de pesquisa. Então, muitas vezes, nós fazemos a pesquisa para o desenvolvimento aí de medicamentos e também outras drogas, que seja para vírus, bactérias, entre outros parasitas que a gente encontra no nosso ambiente. Legal, muito. A gente tem uma satisfação imensa em saber que temos um profissional do teu gabarito aqui em Pinhais. Tem outros profissionais que atuam como você atua, que você conhece, que sejam aqui de Pinhais? Não, se não Claro, quiser citar temos o nome, bastante. você fique à vontade. Se quiser Sim, citar o nome ou não, mas para a gente saber. claro, nós temos bastante, sim, Chicão, vários profissionais que também são biomédicos e acadêmicos da biomedicina aqui em Pinhais, sim. É uma profissão pouco falada, porque muitas vezes a gente volta nossos olhares somente para a parte de medicina, mas biomédicos existem muitos, 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 tanto na região metropolitana quanto na capital e a nível Brasil. E, inclusive, muitos profissionais daqui, né, do nosso estado do Paraná, que hoje estão fora do Brasil, fazendo pesquisas científicas a pedido dos estrangeiros. Legal, legal. É, E os profissionais da saúde, é uma pergunta, uma curiosidade, né? Estão mais expostos ao coronavírus do que as outras pessoas, não? Do que a gente, Sim, por exemplo, a Chicão. gente pode pegar no ônibus, no cumprimento com uma pessoa, etc. e tudo, mas os profissionais da saúde que lidam diretamente com isso, atuando no dia a dia, tendo contato com pessoas, enfim, claro, por força da profissão nesse sentido, né? Eles estão bem mais expostos que outras, expostos a contrair o coronavírus por conta disso? Estamos sim, Chicão, porque faz parte da nossa profissão o atendimento à pessoa debilitada ou não debilitada. Então, isso faz parte da nossa profissão, o atendimento ao público no quesito saúde. Então, não só o coronavírus, como também exposto a vários outros tipos de vírus, né? Nós estamos na linha de frente, muitas vezes tentando combater e colocando aí também a nossa saúde, a nossa vida em risco, mas foi o que nós optamos. Nós escolhemos trabalhar na profissão, então nós temos que assumir, sim, o risco da exposição, né? Não tem o que ser feito. Legal. E vocês, é evidente, vocês usam luvas, essa parte técnica, luvas, que tipo de luva, máscara, que tipo de máscara, guarda-pó, touca, calçado, tudo diferenciado? Como é que é isso, Diego? Explica para as pessoas aí, por favor, que eu também não sei, Claro, eu gostaria de aprender, de saber sobre isso. perfeito, Chicão. Então, no ramo laboratorial, tá? Vou falar do ramo laboratorial, depois posso estender para a área médica. Então, no ramo laboratorial, nós utilizamos os EPIs convencionais, que são a luva branca, certo? A máscara de proteção, porque tem muitas bactérias que são aerosóis ou vírus, então a gente pode inalar isso pela respiração, né? Então, a gente usa, sim, o EPI, que é a luva. Muitas vezes sapato fechado, porque como trabalhamos com análises clínicas, então muitas vezes trabalhamos com sangue, com outras amostras biológicas, nós podemos derrubar isso, nós podemos nos perfurar. Então, por conta disso, a gente utiliza esses EPIs de segurança além do nosso jaleco de proteção. Na área hospitalar já é um pouco mais restrito, né? Principalmente para quem trabalha na área de UTI. Então, além da máscara, além da luva, os jalecos têm que estar todos limpos, toda aquela higienização das mãos, além do sabão e a lavagem completa das mãos, também o álcool em gel, além muitas vezes de não poder entrar com calçados, entre outros. Então, assim, na parte de UTI é muito mais rigoroso e, assim, a gente tem que seguir as normas de cada local, então, tanto do laboratório quanto da área hospitalar. A exigência é muito grande, nós temos que seguir todas as regras. Legal, deixa eu ver aqui, Marcelo Marcelino. Ele pede aqui, essa questão que envolve a disseminação do vírus tem a probabilidade de ter sido uma sabotagem do ZEUA
que ocorreu durante os Jogos Militares Mundiais em novembro passado, na mesma província chinesa onde iniciou a propagação. Ele diz ainda aqui, o professor Marcelo Marcelino, que ele lida também um estudioso, ele e o Manuel Neto, estudam também a guerra híbrida e a doutrina de choque. Essa é mais uma faceta, olha aí, da guerra híbrida entre o Império Estadunidense e os adversários geopolíticos, da geopolítica. Essa abordagem teórica, com o respaldo de informações dos bastidores, veio à tona a partir das colocações do analista geopolítico Pepe Escobar. Já ouvi muito o Pepe Escobar no site 247. Isso deve ser investigado mais de perto. Olha, o Pepe Escobar, ele é um analista político que ele gira o mundo. Ou ele está na Ásia, ou está na Europa, ou está nos Estados Unidos, enfim. Ele roda tudo quanto é lugar e participa de reuniões importantíssimas realmente a respeito disso. E ele é um especialista em guerra híbrida. Mas muito legal, professor Marcelo Marcelino, aí pela informação. Geni Castilho. Oi, Diego, boa noite. Está te dando boa noite aqui, a Geni Castilho. A Viviane, boa noite, meus caros, já deu. Guilherme Chalping, nós já tínhamos lido. Deixa eu ver aqui quem mais que entrou. Sérgio Xavier, lá de São Paulo. Sérgio Xavier, ele é advogado. Eu vou entrar em contato contigo aí para ver se a gente faz uma live aí com você aí de São Paulo para a semana que vem aí. Mas eu vou entrar em contato bem rápido contigo aí. E estou lendo o teu livro aí, viu? Todas as mulheres dos presidentes. É isso que você me mandou aí de São Paulo. Muito obrigado. Hugo Bótega, também lá dos Estados Unidos. Rodrigo de Brobio também está nos assistindo aí. Eu já tinha lido aqui o pessoal também, aqui o Marco Pedroso, Marcelo Marcelino, Andréia Marcondes, né, Valdinei, então, e vamos em frente aí. Diego, o uso da máscara, quando que ela deve acontecer e as especificações da máscara? Como que tem uma mais simples, outra um pouco mais, como é que eu digo, mais sofisticada, né? E quando que deve acontecer esse uso da máscara? Perfeito, Chicão. Essa pergunta é ainda o quesito de muitas dúvidas para vários brasileiros e também ao mundo afora. De acordo com o Ministério da Saúde, quando se deve utilizar a máscara? A partir do momento que você está com os sintomas da gripe, justamente para que proteja você para não contaminar ou não disseminar o vírus, seja corona ou outro vírus, para o resto da população. Então, você utiliza em caso de suspeita. Mas hoje não tem como a gente fazer o controle, porque todo mundo está usando a máscara e achando que está sobre o fator de proteção. Vamos lá falar sobre a máscara mais barata, que é a máscara branca de cirurgia, né? Máscara cirúrgica. Uhum. Então, essa máscara branca, Chicão, até respondendo a sua pergunta com relação à máscara mais sofisticada, existem máscaras que têm um poder de proteção um pouco maior. Então, algumas que te protegem por meio período, outras que te protegem por um período inteiro, e outras, como a máscara branca, que te protege pouco mais de 1h30. Então, o que eu tenho visto hoje? Pessoas aí no comércio, dentro dos bancos, utilizando uma máscara branca durante toda a sua jornada de trabalho, das 10 da manhã até as 3. E isso não impede com que você seja contaminado, porque ela tem um filtro e esse filtro tem essa durabilidade. Por isso que a gente recomenda que utilize e troque desde que você esteja com os sintomas da gripe ou de algum resfriado e não saia aí disseminando o vírus para o resto da população. Mas hoje não tem como conter, está todo mundo utilizando a máscara e a gente utiliza também, né, em casos médicos, para quê? Para que nós não levemos algum vírus para o paciente debilitado, né? Então, assim, acho que eu respondi a sua pergunta com relação ao tempo de duração. Existem máscaras aí que eram vendidas 100 unidades por R$19,90, hoje estão sendo vendidas cada uma R$4, R$5 cada unidade. Como isso não que vai Repita isso, por favor. Vendia-se antes a que preço?
100 máscaras dentro de uma caixa, máscara branca cirúrgica por R$19,90. Esse é o custo para quem trabalha dentro de laboratório ou profissional autônomo. E hoje cada máscara está sendo vendida a R$3,50, R$5 no mercado. Cada máscara? E isso, Chicão, cada máscara. E isso não impede que o sujeito ou que o indivíduo seja passível de uma não contaminação. Ele está sob o risco como qualquer outro indivíduo. Por isso que a recomendação é ficar em casa. Exatamente. Eu puxei aqui uma matéria aqui no meu laptop, que vereadores de Curitiba querem fechar Câmara. Casa limita sessões a votações. Eu vou ler aqui um pouco a matéria, só para as pessoas verem como que as coisas aconteceram. Não sei se aqui em Pinhais vão fazer a mesma coisa, ou vão tentar, eu não sei até agora. 19/3, às 18h06 saiu essa matéria. Vereadores de Curitiba voltaram a cobrar hoje o fechamento total da Câmara Municipal em razão da pandemia do coronavírus. Diante da pressão, o presidente da casa, Sabino Piccolo, do DEM, anunciou que a partir da semana que vem, o Legislativo da capital vai limitar as sessões a convocações extraordinárias apenas para, deixa eu ver aqui, apenas para a votação de matérias urgentes como as relacionadas à saúde pública. A decisão, segundo Piccolo, vale até segunda ordem conforme a necessidade, anunciou o presidente da casa. A ideia é restringir a circulação de pessoas no plenário do Legislativo segundo as recomendações, tal. Mas é até importante, é importante que essas coisas aconteçam. É claro que os vereadores vão receber crítica, já não fazem nada, ainda vão folgar e tudo, mas a princípio é interessante que isso aconteça, não, Diego? É importante, Chicão, porque eu vejo que os nossos governantes são os primeiros a dar o exemplo, né? Então, se está tudo parando, realmente eu acho que é necessário fazer essa paralisação, porque eles também são passíveis de contaminação, também são passíveis de disseminação do vírus. Então, com certeza, essa paralisação também seria necessário. Claro que não deixando, né, os aspectos da população de lado e, claro que estando de uma forma aí, que eles façam esse contato de uma outra forma, sem ser, né, dentro de um ambiente. Então, hoje nós temos aí, como exemplo de hoje, uma reunião via Zoom, um debate via Zoom, creio que tudo pode ser discutido desta forma. Legal. O Agostinho Makiewicz, que é o Agostinho do Aviário, também curtiu agora o nosso programa. Obrigado pela presença aí. Mais uma pergunta que me apareceu agora também. Eu estava vendo há poucos instantes aí matérias de jornais, telejornais e jornais e tal, sobre uma determinação aí. Anderson Martins também entrou, obrigado. Eu peço aí, pessoal, para que vocês compartilhem, deem likes aí na nossa live, para que mais pessoas fiquem conhecendo o nosso trabalho e, obviamente, também as colocações dos participantes do programa O Ponto da Política, aqui no YouTube. Peço que vocês se inscrevam no YouTube também. No YouTube, lá estou agora como TV O Ponto da Política. Bem, Diego, eu estava dizendo que em Curitiba está tendo a prefeitura, enfim, eles estão baixando uma determinação, uma ordem lá para que os bares, etc., fiquem abertos apenas até meia-noite. Ora, me parece uma incongruência, me parece alguma coisa assim meia fora de contexto. Quer dizer que o vírus fala, opa, ali eu posso entrar só até meia-noite. Até meia-noite eu posso, então eu vou para lá, porque depois eles fecham, eu não vou poder mais. Pô, é uma coisa meia, né? Evidentemente que isso pode ocasionar alguma perda, e ocasiona mesmo alguma perda econômica. Sueli Aparecida Lima curtiu, obrigado pela presença aí, Sueli. Então, Diego, apesar que afeta o bolso do patrão também, afeta também o funcionário, enfim, que vai ter algum prejuízo no seu salário, mas pô, os funcionários ficam expostos lá. Se vem 200 pessoas, eles ficam expostos a 200
possibilidades de também ser, né? Quer dizer, não que os 200 cheguem afetados, mas são 200 chances, né, do pessoal contrair. Você acha que essa medida é legal? Até que ponto que é bom? Como é que você vê isso, Diego? Eu creio que, assim, Chicão, se há uma medida do governo já em fechar, né, academias, shoppings, entre outros estabelecimentos, creio que a regra vale para tudo. Eu sempre falo, né, para as pessoas que me conhecem, quanto vale uma vida. E hoje eu vejo muitos comerciantes desesperados justamente sobre essa questão de perca né, nessa perca da economia, nessa perca de lucro. Só que hoje é muito mais fácil você parar um pouco, tentar conter isso, do que você continuar aberto, colocando um monte de pessoas em risco, né? Infelizmente, nós temos uma grande questão a ser trabalhada aí ao longo de algumas centenas de anos, que é o individualismo do ser humano. As pessoas são muito individualistas, elas não pensam no coletivo, e como eu sempre falo, isso é algo cultural, Chicão. Então, como você disse, o vírus ele não escolhe o horário para ele estar contaminando as pessoas. E hoje nós não sabemos quem está ou não contaminado pelo vírus, até porque os sintomas são sintomas convencionais de uma gripe normal. Então hoje nós não sabemos quem está contaminado. Creio eu que deveria sim, né, sair uma medida para que feche antes ou para que nem abra mais, porque nesse horário, até meia-noite, é o horário onde mais tem aglomeração de pessoas que saem dos seus Exatamente. trabalhos, que saem, né, não agora mais de faculdades, mas que saem dos seus trabalhos e vão para esses locais. Enquanto mais esses locais estiverem abertos, mais eles vão aglomerar pessoas, infelizmente. Legal. Olha aqui, ó, o Anderson Roque Martins. Ele fala que o Anderson, ele fala, boa noite, Chicão. Hoje saiu no Diário Oficial de Pinhais, a Câmara suspendendo atividades. Olha, meus parabéns aí, sinceramente, por vocês cumprirem pela Câmara Municipal, seu presidente, os vereadores, enfim, cumprirem realmente o que determina a Organização Mundial da Saúde, que tem que evitar circulação de pessoas, né? E a Câmara, evidentemente, aqui não vai nenhuma crítica, como a Câmara não é um local produtivo que produz produtos mesmo para venda, para consumo, mas sim leis e discussões, né? Ela não vai levar prejuízo à comunidade. Ela não vai levar prejuízo, ou a comunidade, digamos assim, não vai sentir a falta, como, por exemplo, e é verdade, uma padaria, um açougue, um supermercado, que fosse. Não é mesmo, Diego? O que você acha aí? Foi legal essa atitude aí da Câmara Perfeito, de com Pinhais? certeza. Se já parou tudo, né, Chicão? Demorou para tomarem essa medida. Acho que seriam os primeiros a pensar em paralisar para depois serem os últimos, né? Mas enfim. Inclusive, essa semana aí eu até postei um quadrinho desse no Facebook, falei, pô, sobre, até vou ver se eu acho aqui, falando assim que, pô, que a prefeitura não deveria esperar até o dia 23 para suspender todas as aulas, etc. e tal, né? Uma determinação aí que aconteceu aí da prefeita, né? Teve pessoas que, não, mas é o seguinte, que é facultativo, que não sei o quê, que o filho pode ir se quiser, senão... Pô, ou é ou não é. Né? E não estou tecendo crítica, eu estou como cidadão aqui pensando na preservação, quando eu postei, né? E insisto em dizer, não concordo, eu acho que deveria ter já parado, já dia 15, segunda-feira passada, já devia ter suspendido. Vai esperar, não, porque é ponto facultativo amanhã, dia 20, que é aniversário de Pinhais, não sei o quê, pá, e pá. Não interessa. Já que vai parar, para uma semana antes. Que prejuízo que vai levar para as escolas ou para as crianças? Ah, não, mas os pais não teriam tempo de se adequar. Então avisa 2 dias antes, ou avisasse na semana anterior, ó, nós vamos parar tal dia, que os pais se adequavam, não é verdade? O que você acha, Diego? Chicão, eu tenho uma postura bem crítica com relação a isso, certo? E veja, nós temos dois lados da moeda.
Então, nós temos uma população que clama para que seus filhos fiquem em casa e não entrem em contato com outras crianças. E temos o outro lado de pais e mães que estão brigando, discutindo, porque não têm aonde deixar os seus filhos. Então, veja bem, Chicão, tendo uma postura bem crítica, eu pergunto exatamente para esses pais, né, que não têm como deixar os seus filhos. Por que não pensaram 2 vezes antes de ter o filho? O negócio é grave. Nós temos que proteger as nossas crianças. Só que aí entra a questão do individualismo novamente. Eu não tenho problema nenhum em falar isso, porque é a nossa realidade atual. O individualismo, você não tem que pensar em você, se você tem ou não com quem deixar o seu filho. Seu filho vai ficar em casa e ponto final. Antes seu filho ficar em casa do que amanhã ele ter os sintomas, contrair o coronavírus e você vir em rede social alarmar a população porque o seu filho entrou em falência, porque o seu filho entrou em óbito. Então, hoje é muito melhor você se virar... transmitiu para outro, ou transmitiu para um avô, para um tio, para um... Exatamente, Chicão. Os nossos cuidados com quem está na zona de risco, né? Então, veja bem, é muito mais fácil você procurar se virar, dar seus pulos, deixar o seu filho com alguém, do que mandar o seu filho para uma escola onde tem 30 crianças e que você não sabe se as crianças tiveram contato ou não com uma pessoa contaminada. Então, eu sou bem crítico nessa questão. Se tem que paralisar, paralisa tudo. Não tem que ficar pensando em quem, eu não tenho com quem deixar, não sei. Vai ter que se virar, infelizmente. A questão é grave, a questão é saúde pública e não tem que ser feito. Legal. Guilherme Chelpin de Santos fala, concordo plenamente com o Diego. Melhor perder um pouco de dinheiro do que perder vidas, Chicão. Tá certo, Guilherme Chelpin. Bem, eu fiz essas perguntas para você. Agora, algumas que eu tinha anotado aqui. Por exemplo, quando nós chegamos da rua nas nossas casas, quais as atitudes que nós devemos ter e nos acostumarmos até que passe esse pico? Eu estou chegando, fui trabalhar. Estou chegando na minha casa. Que atitude que eu tenho que ter para mim chegar na minha casa e possivelmente, né, talvez tenha contraído alguma coisa, não passar para as outras pessoas que ali estão? Certo, Chicão. Então, o que é aconselhável para nós que somos da área da saúde? Muitas vezes, aquilo que a gente segue de acordo com o Ministério da Saúde. Então, você chegou da sua casa, primeiro que sapatos da rua fica fora de casa, né? Não se entra, a gente não tem esses hábitos, mas vai ter que começar a cuidar a partir de agora, de não entrar com sapatos da rua para dentro de casa. Por quê? O vírus, né, principalmente o corona, ele é uma molécula muito grande que ele desce. Então, você pode estar contaminando o seu sapato e entrar dentro da sua casa com o vírus. Segundo passo, quem tem torneira fora de casa... Achei curioso. Ele é uma molécula, que você falou, muito pesada, e a tendência dele é descer, é vir para o chão. Descer, isso. Só que assim, Chicão, ele é uma molécula pesada e ele consegue, a pessoa, ela vai se contaminar, vamos dizer, por esse vírus a uma distância menor de 1 metro. Então, até 1 metro, esse vírus ele consegue chegar por ser uma molécula pesada. Após 1 metro, a tendência dele é ir baixando. Então, aonde ele vai se assentar? Ele vai se assentar em materiais, em matérias-primas, no caso de ônibus, em banco, nos bancos de ônibus, ou aonde a gente coloca a mão com mais facilidade. A tendência dele é ir baixando, justamente por ser uma molécula pesada. Por isso que a gente alerta, deixe o sapato fora de casa, lave a sua mão, quem tem tanque fora de casa ou pia, lavar a mão, fazer aquela higienização que o Ministério já está cansado de divulgar, né? A higienização de mãos, e logo ir tomar o seu banho e já colocar a sua roupa para lavagem. Veja, Chicão. Interessante isso aí, muito interessante. Sim. Muitas pessoas aí eu vejo desesperadas comprando álcool em gel, e quando a gente fala lave a sua mão com água e sabão. Quando a gente fala água e sabão, isso, de preferência, Chicão, sabão líquido. Por quê? Se você vai lavar as suas mãos com sabão em barra, você já contaminou o sabão. Quando outra pessoa for lavar a mão, ela também está contaminando o sabão em barras. Por isso, é recomendado o sabão líquido. É onde as pessoas não estão tendo o cuidado, né? Sabão líquido e não sabão em barras.
secar as mãos em toalha descartável, não toalhas que nós, brasileiros, temos o costume de deixar dentro do banheiro, onde todo mundo seca a mão. Então, toalha descartável e sabão líquido. E depois, o álcool em gel. Muito interessante mesmo esse lance aí, quando a gente estivermos chegando nas nossas casas, enfim, lavar a mão, tirar o sapato lá fora, desinfetar e tal. E a roupa tirar, porque não adianta lavar a mão tudo e entrar com a roupa, né? E, inclusive, muito interessante, eu acabei compreendendo agora o porquê que na Itália, enfim, as orientações da Organização Mundial da Saúde, do Ministério da Saúde, é que as pessoas fiquem 1 metro longe da outra. Então, é por essa situação. É bom mesmo as pessoas saberem, né, o porquê. Você não vai deixar de conversar com ninguém, mas tem que manter 1 metro, porque 1 metro ele consegue consegue circular. Passou disso, ele é pesado, ele cai. Muito interessante. Muito interessante. É porque como é um vírus novo, certo, Chicão? Então a gente está ainda ver aqui, estudando... Jonei Mariano da Silva, lá de São Lucas do Rio Verde, lá de Goiás ou Mato Grosso, não lembro aqui. Mas vai lá, vai firme, por favor. Certo, Chicão. Então, esse vírus é um vírus novo, que ainda está em estudo. Então, o comportamento dele está em estudo, a sua propagação está em estudo, né? E é realmente isso. Até 1 metro ele consegue contaminar outra pessoa. Passando disso, a tendência dele é baixar. Por isso, o cuidado, Chicão, né, antes de higienizar as mãos, não colocar a mão na boca, não colocar a mão no nariz, não colocar as mãos nos olhos, porque ele tem grande afinidade pelo nosso trato respiratório. Então, aonde há muco, se a gente colocar a mão, é mais fácil da gente ser contaminado. Por isso, a higienização, por isso, os cuidados aonde você toca, principalmente no celular. Não adianta você higienizar suas mãos, 1 minuto depois pegar no teu celular que está aí contaminado, com bactérias, com vírus e com outros parasitas microscópicos. Legal. Deixa eu ver aqui, Marcelo Marcelino, precisamos rasgar com a lei inconstitucional do teto dos gastos e prover políticas sociais para a população. Viviane Silveira, Vivi, perfeito, exatamente isso, Diego. E ela tinha feito um outro comentário, mas eu perdi aqui, não achei, tem vários comentários aqui, que ela dizia que ela fazia tudo pelos filhos, etc. e tudo, né? Jonei Mariano dos Santos, lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Ele fala aqui: boa noite, Chicão Sumavila. Aqui no Mato Grosso, por ser um estado de clima quente, ainda estamos no início da situação, mas já tomando as devidas precauções. Eu, como professor e pai, concordo plenamente e prevenir ao extremo. Aulas suspensas aqui por 2 semanas de início, podendo ser prorrogado este período. Abraços a todos aí, principalmente da minha família Heleno. Valeu, um grande abraço para você. Tinha um outro comentário aqui. Sumiu, era deixa eu ver aqui quem que estava, Sueli, João Mariano, Sueli Aparecida, Agostinho, sumiu. Tinha um outro comentário aqui da Edilzé Ribeiro, mas sumiu daqui, não sei se ela retirou ou se sumiu e eu que estou bobeando aqui, não estou conseguindo achar. Mas é o seguinte, Diego, ontem eu fiz essas perguntas das máscaras aí para saber o uso e você explicou muito bem, com bastante propriedade e conhecimento. Ontem, na coletiva, a imprensa que a equipe de Bolsonaro deu, inclusive ele estava presente, essa equipe não seguiu as recomendações quanto ao uso da máscara. Era um tira e põe que beirou o ridículo. O presidente da República, Jair Bolsonaro, em certo momento, numa ação que hilária até, ele deixou a máscara pendurada aqui na orelha, pendurada aqui, outra hora tirava, outra hora colocava, né? O ministro Mandetta, para responder uma pergunta, também retirou a máscara. O Moro também. Todos atrapalhados, dando um péssimo exemplo sobre o uso da máscara, conforme orienta a Organização Mundial da Saúde. Qual a sua opinião sobre o comportamento do grupo nessa coletiva? Olha, Chicão, é bem complicado. É até um caso para dar risada, né? Porque não tem cabimento. Então, veja só. Eu acho que hoje nós temos que... Pendura aqui.
aí põe de novo, aí tiro, aí põe aqui, aí outro pendura aqui. Pô, tá louco, é ou não é? Sim, quando vem assim, Chicão, ao público, né, a dar uma nota à imprensa, tem um comportamento desse jeito, eu não tenho nem como me posicionar como profissional da área da saúde. Por isso que a gente orienta as pessoas a se espelharem hoje nos profissionais da saúde e naquilo que o Ministério adverte. Mas o Porque profissional da saúde estava lá, o ministro da saúde, junto com o presidente, e tira a máscara, põe máscara. É brincadeira, não é verdade? Chicão, é um desserviço para a população, né? Péssimo exemplo. Infelizmente é um péssimo exemplo para a população. E eu não sei, né, da onde que eles tiraram as informações para estar usando a máscara daquela forma e para se comportar daquele jeito. Mas, enfim, é como eu te disse, Chicão, o negócio é cultural, tá no sangue do brasileiro. Não adianta. Você veja, pois é, você vê a equipe de governo, né? Todo mundo lá, vai o ministro, o ministro da saúde lá, até ele falou, não, nós estamos aqui, o presidente é o nosso timoneiro. Eu, sinceramente, timoneiro que ensina a levar o barco de forma errada, né? O timoneiro seria aí tipo o Capitão Gancho, que nunca dá certo as coisas dele. Capitão Gancho é um personagem das revistas em quadrinhos do Walt Disney, no meu tempo ainda. Né? Mas então o ministro da Saúde, que devia dar o exemplo, estava lá. Aí o repórter fez a pergunta, ele não, ele jogou de um lado, é o seguinte, pô, não dá, você já falou realmente aí, tu já deu tua opinião, né? Então, Chicão, o complicado é porque assim, eu acompanhei um pouco da coletiva, certo? E Uhum. realmente, dos jornalistas, eles estavam a 2, 3 metros de distância. Uhum. Perfeito seguir a recomendação. Mas eles estavam um do lado do outro. Exatamente, pertinho ali, não dava Um meio do lado do metro. outro. Perfeito, porque eu sei que muitos simpatizantes políticos vão comentar, então assim, perfeito dos jornalistas que estavam à frente, 2, 3 metros de distância, o vírus não consegue chegar até lá ou não tem esse poder de contaminação. Mas quem estava do lado, vamos supor, eu acabei de falar, certo? Então eu expeli gotículas no ar. Quem está do meu lado, que ia falar logo em seguida, tirou a máscara. Pois Então era é, uma pessoa que já estava passível de contaminação. e E assim dele, por diante, o efeito dominó. legal. Hoje eu fiz à tarde isso, eram 5 horas mais ou menos, eu vi. No Brasil, os casos de ontem para hoje confirmados subiu de 428 para 621 no Brasil. Não sei se agora esses números permanecem ou subiram. E eu estava vendo também uma matéria aí que no Paraná 23 pessoas estão confirmadas com o coronavírus. E deu o nome dos municípios. Pinhais não apareceu. Mas Pinhais teve confirmado pela prefeitura, salvo engano meu, mas é alguma coisa que eu li aí nas redes sociais, que teve um caso confirmado aqui. Será que esses números da região metropolitana estão contando lá para Curitiba? Não estão contando nos municípios? Para não alertar as pessoas, será? Então, Chicão, eu também fiz a mesma pergunta que você hoje, porque eu tenho recebido mensagens todos os dias no meu Messenger, tenho recebido mensagens todos os dias no meu WhatsApp, inclusive de várias pessoas me dizendo que já tem vários casos aqui, inclusive em um posto de saúde aqui de Pinhais, que já tem suspeitos. E eu fiz a mesma pergunta. Quando eu fui olhar os dados, né, de acordo com o Ministério da Saúde, Pinhais não estava nesse índice. Relacionado. Então, vê. Nós temos, né, como que eu posso explicar? Eu posso pensar em duas ocasiões. Ou esse paciente que estava positivo deu negativo, certo? E tiraram ele do índice. Ou realmente esse paciente é positivo e foi registrado como capital, como Curitiba. Então aí nós temos que buscar exatamente essa informação para ver se é para não alarmar o município, a região metropolitana, ou se realmente o caso confirmado já está curado. Então, assim, é uma alternativa ou outra. Realmente, a prefeitura deveria rever, refazer, colocar, enfim, fazer uma postagem
no Facebook, na página dela mesmo, olha, o caso deu primeiro positivo, o segundo deu negativo. Daí vai para um terceiro, é isso Sim, ou não? perfeito, é perfeito. Na verdade, Chicão, hoje nós temos vários casos suspeitos aqui já do município, várias unidades de saúde lotadas. A princípio, até onde sei, o posicionamento da Secretaria de Saúde de Pinhais hoje é buscar atender aquelas pessoas que realmente estão com casos suspeitos. Então, só estão entrando de 2 em 2 na unidade de saúde. Porque nesses últimos dias foi um aglomerado muito grande de pessoas, tanto na unidade de saúde quanto na unidade de pronto atendimento UPA. Então, assim, estão entrando de 2 em 2 e só está entrando aqueles casos mais suspeitos, né? Então, pessoas que realmente estão com os sintomas ou com a patologia aí do coronavírus. Até onde sei, isso foi informado por um profissional da saúde aqui de Pinhais, muitos casos já suspeitos que já estão sendo submetidos a teste aqui em Pinhais. Muitos suspeitos aqui em Pinhais? Vários casos suspeitos já que vão ser submetidos a teste. Porque assim, Chicão, o kit para fazer o exame, né, ou seja, o diagnóstico do coronavírus, é muito caro. A técnica exige muitas vezes tempo. Então, o que acontece? Hoje está sendo feito o descarte. Então, primeiro a pessoa é submetida ao teste de um vírus convencional, seja um influenza vírus, um parvovírus, um herpes vírus. Se for descartado, aí sim ele em caso grave, em caso de urgência, submetido ao teste do coronavírus. Caso seja uma influenza, ele vai fazer os tratamentos convencionais da gripe, porque o kit é muito caro. Os laboratórios, infelizmente, estão ficando sem kits para estar confirmando esses casos de coronavírus. E hoje, né, Chico, nós temos aí a zona de risco, pessoas imunossuprimidas, pessoas mais debilitadas, idosos com mais de 60 anos, que estão nessa zona de risco. Então, assim, eles são os primeiros submetidos ao teste do coronavírus. Legal. Deixa eu ver aqui. Viviane fala, não alarmar, certeza. Marcelo Marcelino, volto a frisar a necessidade de pressionar o governo para adotar uma política, isso que já tinha lido. Guilherme Schelping, o Bolsonaro está brincando com a cara de todos nós, Chicão. Viviane, o mito não dá ponto sem nó. KKKK, deu uma risada aqui. Mas é isso aí. E vamos aqui para frente. Diego. Chicão, deixa eu só fazer um comentário claro, antes, com relação ao comentário da Viviane. Realmente, e se você tiver no teu Facebook aí algumas perguntas, fique à vontade para comentar. Claro, então veja, respondendo aí a questão da Viviane, nós não podemos alarmar, mas também nós temos que desconfiar, né? Porque hoje há um pânico muito grande. Nós ainda nem começamos o pico de ação da contaminação. O pico ainda vai começar, ali em meados do final de março, abril. Por isso que a gente pede essa contenção das pessoas. Nós não podemos alarmar, mas nós temos que nos precaver, né? E muitas vezes é através do alarme que nós colocamos essas pessoas em situação de consciência. Se todo mundo falar que está tudo ótimo, está tudo perfeito, que aqui no município não tem nenhum caso suspeito, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a se aglomerar, a disseminação vai aumentar muito mais. Então, por isso que hoje é bom alarmar, sim, para que as pessoas tenham consciência daquilo que está acontecendo. Não é para ter pânico, mas é para ter consciência, coisa que hoje o brasileiro não está tendo. Legal, se a pessoa não tem consciência, ela que tenha medo, então, mas... Tenha medo, exatamente. Porque nós estamos... Pode falar. Oi, Chicão. Oi, pode falar. Então, é isso que eu disse, nós estamos na frente, então nós estamos na consciência daquilo que está acontecendo, de dados, nós temos contato muitas vezes com o paciente, com esses exames laboratoriais, a gente sabe que tudo depende de uma confirmação, precisa ir para o laboratório central, para o LACEN. Então, assim, outros laboratórios aqui do Paraná também fazem exames, como a Fleischmann, o DB, que é o Laboratório de Diagnósticos do Brasil, que é um laboratório de apoio, fazem o exame. Só que, assim, até o exame sair, até o resultado sair, quantas outras pessoas não vão estar contaminadas com alguém suspeito? E até a pessoa ir fazer o exame, depois do resultado, já andou para cá, andou para lá, é complicado. Exatamente. Tem aqui o Veri Assis, está nos acompanhando aqui, que é um conselheiro tutelar, e o Dedé Galerani, lá de Piraquara.
né? Diego, há poucos dias a prefeita de Pinhais fez um breve pronunciamento sobre as medidas que o município estava tomando visando a prevenção do coronavírus. E eu não tenho também informações oficiais se houve ou não algum outro caso, não seja isso você já falou. Mas sobre esse pronunciamento da prefeita Marli Paulino, você acha que, eu não sei se você teve a oportunidade de assistir ou não, se você assistiu, foi produtivo em relação às informações para a comunidade, de um modo geral? Na minha opinião, foi péssimo, certo, Chicão? Veja só, não sei se por falta de informação ou por medo, certo? Eu fui um dos que divulguei o vídeo também na minha rede social, porque acho que como um gestor principal, ou seja, o gestor maior do município, talvez a informação teria que ser um pouco mais precisa, ou sei lá, né? Eu não sei assim como te dizer com relação ao posicionamento dela. Porém, eu acho que nesse dia da confirmação do caso, quem deveria ter dado esse pronunciamento oficial era a secretária de saúde do município. E ela só foi fazer o seu vídeo 2 dias depois. Então, veja só, Chicão, quando nós temos esses casos de epidemia, endemia ou pandemia, todas as secretarias de saúde dos seus municípios, eles precisam passar os seus dados coletados para o Ministério da Saúde, para que os dados sejam atualizados, correto? Não sei se realmente Pinhais ainda não teve mais nenhum caso confirmado ou realmente não repassou os dados, até mesmo por cuidado de alarme, mas eu acho que quem está na linha de frente, né, dessas informações é a secretária de saúde. Hoje, vejo muito pouco essa cidadã, embora nunca tive nenhuma informação com relação a ela, ao seu posicionamento, a nada referente à saúde aqui no município de Pinhais, e sinto uma pena exatamente da gestora aí maior do município de Pinhais, que esteve que colocar na linha de frente para dar essa informação para a população, né, e o posicionamento dela, e acabou passando a maior vergonha. Então, infelizmente, passou um micaço aí que foi, né, comentado pela população inteira do município. Se não sabia o que falar, Chicão, não falasse, colocasse aí a sua representante, secretária da Saúde, me perdoe, para dar o seu pronunciamento, pronto. Ok. Renan Sesquim, vereador Renan Sesquim, também acompanhando a gente, está curtindo aqui o nosso programa. Você vê, eu estou com 22 comentários e não deixa eu dar mais uma atualizada aqui para ver se eles aparecem. Parece aqui 22, mas não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui se eu faço. Vamos ver. Não vai, é brincadeira. Não sei por que somem ou não venham, mas tudo bem. Vamos lá. Diego, é o seguinte. Eu já tinha falado sobre a Câmara aqui de Pinhais, sobre a Câmara Municipal e tudo. Então é isso aí, Diego. Nós estamos chegando então ao final do programa, né? Estamos aí, quero ver com quantos minutos, com 51 minutos. Foi muito bom, foram muito boas as suas explicações, as suas colocações de forma clara, objetiva, né? E com conhecimento, né? E eu deixo uns minutos finais aí para você fazer as suas considerações, tocar em algum assunto que você gostaria que eu tivesse tocado e eu não toquei. Fique à vontade. Certo, Chicão. Então, primeiro, nós temos, né, amigos que são de fora do país, então que nos alertam o tempo todo, outros profissionais da saúde, né, Itália, Portugal, Espanha, que também nos alerta sobre os cuidados hoje que nós temos que tomar, coisa que eles não tiveram essa oportunidade. Então, assim, não é brincadeira, certo? Nós, principalmente nós jovens aí, até os 40 anos, nós somos os vetores da doença, nós somos o hospedeiro. Então, nós somos responsáveis pela disseminação do vírus. O vírus não se replica fora do corpo, certo? Então, ele precisa de uma célula viva para se replicar. Então, veja a importância de nós, seres humanos, cuidar para não sermos um dos disseminadores da doença. Eu trouxe aqui, Chicão, antes de encerrar,
um dado bem importante com relação aos leitos que nós temos dentro do Brasil. Porque na China nós temos mais de 81 mil casos, na Itália aí uma porção de casos, né, que passa aí dos 20 mil casos já confirmados. Dos 5.570 municípios, somente 545 municípios no Brasil possuem leitos. Então, veja, 545 municípios no meio de 5.570. No total, são 50 mil leitos, aonde só tem 22 mil disponibilizados pelo sistema SUS. Ou seja, 28 mil estão sendo já utilizados. Então, olha, Chicão, a complicação maior. Nós não temos suporte, né, para auxiliar tantas pessoas, vamos dizer assim, com a doença. São poucos leitos, o sistema de saúde tem um gasto muito grande. Se aumentar e passar desse número, vai ter que ser contratado, né, os leitos particulares. Não é brincadeira. Então, assim, muitas pessoas morrendo. Já temos 7 casos registrados. E pode falar, Chicão. Só aproveitando, senão eu esqueço. Você veja só como que é. Eu estava lendo hoje isso. O governador Flávio Dino, que é do PCdoB, lá do Maranhão, está construindo um hospital lá, se preparando. E o governador da Bahia já estatizou um hospital privado lá na Bahia. Enfim, os governadores estão tendo que fazer as coisas conforme as suas possibilidades, até onde alcança o poder da sua caneta, né? Então é isso, só para dar esse registro. Por favor, continue nas suas considerações. Então, Chicão, por isso, o alarme para nós que somos profissionais da saúde é justamente isso. Será que nós teremos estrutura, né, para salvar tantas vidas? Porque não depende só de nós. Depende de leitos, depende do profissional, se o profissional também não está contaminado, se o profissional também não tem que estar isolado. Nós dependemos das máscaras hoje de oxigênio, das intubadoras. Então, assim, é uma porção de materiais que um só indivíduo depende para sobreviver. Agora, você imagina se nós continuarmos disseminando esse vírus e contaminarmos aí mais de 20, 30 mil pessoas que dependam de leitos, que dependam de máscaras de oxigênio, não tem o que ser feito. Por isso que hoje a precaução é ficar em casa. Embora nós sabemos aí que muitas pessoas não têm como ficar em casa porque dependem do trabalho, mas hoje acho que a consciência é um fator principal, a empatia, né, Chicão? Tanto a gente fala da empatia, a responsabilidade com o outro. É você deixar o seu individualismo de lado, parar de pensar só no seu ego, só no seu querer e pensar em não prejudicar o outro. Eu sou um vetor, Chicão, certo? Eu posso desenvolver sintomas convencionais da gripe. Posso desenvolver uma tosse seca, um resfriado, mas e quantas outras pessoas idosas eu não posso estar colocando em risco? E quantos óbitos eu não posso ocasionar com a minha simples brincadeira de achar que é uma gripe normal e que logo vai passar? Para mim vai passar porque eu tenho uma defesa imunológica muito boa, mas as pessoas debilitadas que eu tenho contato, né? Uma pessoa diabética, idosa, uma pessoa hipertensa, uma pessoa imunossuprimida. Então, assim, não é brincadeira. Você pode não morrer, mas você pode matar. Legal, Diego, foi muito bacana, muito legal mesmo a tua participação aqui. Deixa eu ver, 3º dia seguido de panelaços pedindo a saída de Bolsonaro. Chegou aqui uma mensagem aqui de um site, né? Depois eu vou ler isso aqui, que não é esse o objetivo do nosso programa. O Altair Delfino, ali do Olhos Delfino, está nos acompanhando também. Diego, um grande abraço para você, um grande abraço para vocês que estiveram conosco aí até agora, né? E vamos encerrando por aqui. Aquela posição aqui agora, aquela posição de modelo para nós tirar uma foto para ir para o site depois. Vamos lá. Valeu, é isso aí. Legal, Diego, foi muito legal.